Boa noite a todos, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas. Desejo que estejam todos muito bem e que tenham passado um excelente dia. Primeiramente, desejo agradecer a nossa dirigente, Senhora Doroteia. Permita-me adentrar em vossos lares e que eu possa levar a luz do Evangelho. Então, peço licença aos mentores de vossos lares, rogando-lhes a higienização do piso, parede e teto. E as águas? Rogo bênçãos para que possam ser fluidificadas durante o nosso Evangelho. O título de hoje é A Escola das Almas. O Cristo, reunido na casa de Simão, ensinava em voz passiva os textos sagrados. Ao término de seus dizeres, a sogra de Pedro perguntou: Senhor, o que vem a ser a nossa vida no lar? Então eu digo, percebamos aqui ser uma reunião familiar e Jesus, o ministro de Deus. O Cristo a olhou amorosamente e disse: primeiro as flores e após a colheita os espinhos. No início é promessa de paz e compreensão, mas logo surgem as pedras de sabores. Primeiro o amor do Cristo e após a sua explanação. É como as flores que bonitas, lindas e perfumadas, mas que estas secam, restando apenas os espinhos. Como a nossa união, no início promessas, belezas e amores, mas depois as asperezas e não cumprimentos do caminho. Falamos e não cumprimos o prometido. Cabe-nos apenas o próprio discernimento. Jesus disse: o lar é uma escola das almas. O templo onde a sabedoria divina nos habita e dosadamente o grande entendimento da humanidade. O lar, primeira escola, onde juntos ele e ela poderão cumprir ou não o que disseram, onde aprendemos a ver, a entender tudo e a todos por princípios laboriosos de nossos pais. Ele, o Cristo, sorri e questiona: o que se faz com as ervilhas antes de servi-la? Ela responde: cabe-me levá-las ao fogo para que fiquem cozidas e depois devo temperá-las, tornando-as agradáveis ao sabor. Entendamos que o Mestre busca incentivá-la a ver o que fazemos pela busca do melhor. O levar ao fogo são as nossas próprias dificuldades do entendimento de nossas ações, deveres e obrigações. O Mestre pergunta ainda: podemos, acaso, servi-las cruas? A Senhora responde: de modo algum, Senhor. Continua ela: antes, devo pô-las ao calor do fogo para consumi-la. Nesse momento, Jesus eleva o sentimento à luz do amor, informando ser necessário o trabalho da compreensão entre os seres. Será pelos entendimentos que alteamos os nossos sentimentos, de um para com o outro, buscando a paz. O divino amigo, então, considerou: há também banquetes festivos na vida celestial, onde nossos sentimentos devem ser a glória do Pai. Por vezes há aflição ou sofrimentos em seu interior e o auxílio divino. Nos céus há entendimentos e confabulações entre os seres do alto para o auxílio ao Pai. Aqui na sequência da leitura com Jesus, o coração acordado à vontade do Senhor recolhe as luminosas bênçãos de nossas lutas. O encontro de uns com os outros aspira a observações, defeitos alheios e os suportam. Aprendemos a desfrutar as próprias imperfeições. Neste momento, o Cristo fala aos corações que se dispõem à elevação. Estes acolhem os ensinamentos do bem a ti e,
que procurem observar outros e entendê-los. Isto lhes servirá como dádiva na correção das próprias deficiências da vida. E o Cristo diz: o lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutamos a vida eterna. Os sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são lições. Mas eu digo, aqui, em minha opinião, está a frase mais bonita. O lar é uma escola da vida, onde preferencialmente temos os mais ricos e sinceros professores, que inspiram a sermos melhores, mas nobres, e as lições são profícuas, onde a escolha é sempre do aluno. Então a mãe de Pedro diz: Senhor, há criaturas que lutam e sofrem e não aprendem. Quantos de nós até entendemos a lição, mas não desejamos melhorar, aí sofremos. Porém, o nosso irmão maior a olhou amorosamente e indagou: o que a senhora faz com as ervilhas que não cedem ao calor do fogo? Respondeu a senhora: atiro-as no monturo, para não ferirem os presentes à mesa. E eu digo, quantas vezes sofremos e não aprendemos as lições assistidas, mas o dom da vida nos propõe o crescimento moral e espiritual. Nós percebemos e repetimos os nossos enganos. E então Jesus ocorre o mesmo e terminou assim: a alma rebelde recebe as questões edificantes no lar. A luta, a fervura são benéficas. Porém, quando chega a morte, a grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros do nosso Pai, os corações que cederam ao calor santificante serão conduzidos ao fogo bendito da carne. Serão lançados fora por determinado tempo à condição de adubo entre detritos da natureza. Toda a alma que não aprende a lição no seu primeiro estágio volta à escola de refazimento, iniciando de onde estacionou. O Pai Eterno é misericordioso, dadivoso e cede-nos o tempo necessário possível à nova ascensão para a sua morada. Neste momento, nós estamos falando da nossa aceitação, modificação para um bem maior, para uma luz divina que nos espera. E nesse ponto, nós chegamos simplesmente no nosso resumo. Todos temos obras a realizar, iniciando em nós mesmos, porém o tempo pede primeiro a educação, o estudo, o entendimento, o saber, a alegria e a luz interior de viver. O crivo do entendimento solicita paciência, de dedicação, compreensão, humildade para com todos. Nossos educadores, pais e mães, os melhores mestres do mundo. É com eles que aprendemos os primeiros passos. Porém, se lhe recusamos os ensinamentos, temos um longo e difícil caminho a percorrer. Entendamos que o ocorrido na vida terrena nos acompanhará também nos céus, mas Deus é verdadeiro e justo com todos e nos perdoa propondo novas realizações. Na verdade, aqui está uma sequência do nosso caminhar, da nossa vida, o nosso atendimento ao que nossos pais nos solicitam, o que de repente achamos ser o fogo melhora no sentido da nossa conduta, conduzirmos melhores, entendermos melhores, termos mais aceitação das boas coisas, coordenar melhor o ensinamento do Pai no nosso coração. E frente a isso, nós vamos às nossas vibrações. Que nós possamos ir vibrando neste momento para todo mundo, que os seus dirigentes tenham a sutileza, a delicadeza, o entendimento da luz divina que ampara, sustenta e renova. Vibramos ao dirigente do nosso país para que ele tenha controle, para que ele seja realmente sábio nas suas ações,
amparando, sustentando, renovando cada uma das suas ações, para que sejamos um povo mais digno, mais correto, e que os seus auxiliares tenham a dignidade de trabalhar, de ter em si, não a ganância, mas a observância da lei de Deus para com todos. Que nós possamos ir vibrando por todos os credos religiosos que possam haver ali, a luz, o amor, e o amor bendito do Criador, amparando, sustentando e renovando. Vibramos pela nossa casa, os tarefeiros da última hora, ao Dr. Antônio, a sua equipe de amor do espaço, a senhora Doroteia e a sua família, e a nós tarefeiros da última hora, que somos socorridos, que somos a luz de muitos, porque esperamos também que Deus traga para cada um de nós o amor, a luz, o carinho, a perseverança e a segurança dessa existência de lei divina que ampara e socorre. Que possamos ir vibrando por aqueles que estão abandonados na rua ao relento. Que nós possamos ir vibrando por aqueles que estão nos leitos de hospitais, de santas casas, de asilos. Que possa haver a misericórdia de Deus amparando, sustentando e renovando cada um dos seres dos nossos irmãos. Que possamos ir vibrando simplesmente para as nossas crianças, para os nossos idosos. Quantos de nós talvez chegamos até lá? Nós vamos pedindo a Deus que nos ampara, nos socorra e dê-nos a direção do bem e da luz. Que nós possamos ir vibrando simplesmente pelos nossos irmãos que às vezes encarcerados no leito, nos seus lares, precisando de um bom dia, de uma boa tarde, de um sorriso, e que às vezes nem isso tem. Mas o Pai sabe pedir que os seus amores dos espíritos de luz passem e revejam. Que nós possamos deixar uma vibração em aberto, Senhor, que vós possa conduzir aonde se faça necessário. A tua luz é poderosa, a tua luz descobre o que nós não conhecemos, ilumina o que nós não vemos, mas que possa levar aonde se faça necessário no socorro de quem quer que seja. Que a luz do bem e do amor seja sempre presente nas nossas vidas e nos nossos lares. Nesse momento, eu me despeço de todos e agradeço por terem me recebido em seus lares. E desejo também que tenham uma boa semana, que ela seja de luz, que ela seja de alegria, e que essas bênçãos do nosso Pai Eterno possam estar sempre nos nossos corações. Assim seja. Amém.